Meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre regimes fiscais. O regime fiscal é basicamente o monitoramento, o registro, as regras de comportamento do governo. De um lado ele tem gastos públicos, gastos com a previdência social, com o pagamento do funcionalismo, com a liquidação das perdas judiciais que ele sofreu, a administração da justiça no país, os pagamentos de juros sobre a dívida, os programas sociais, Bolsa Família, auxílio emergencial, todos esses gastos estão de um lado, é o registro das despesas públicas, e de outro lado você tem os impostos, a arrecadação. O regime fiscal é justamente o conjunto de regras que regula ou que regulam essas despesas de um lado e a arrecadação do outro. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. A primeira abordagem relevante é justamente mostrar o caráter intertemporal do regime fiscal. Por exemplo, o desejável é que os gastos fossem financiados pelos impostos, mas é natural que os governos às vezes gastem um pouco mais do que os impostos quando há situações de emergência. Por exemplo, quando há uma guerra, é o caso clássico de um endividamento acelerado para financiar uma guerra, quando há uma emergência sanitária, como aconteceu no caso do Covid, quando há excepcionalidades, você gasta um pouco mais e acumula dívida mais rapidamente. E o que seria um comportamento saudável, correto? É assim que a atividade econômica se restabeleça e a normalidade esteja recomposta, que você então reduza a sua dívida, você retire a dívida. Então, o normal, um regime fiscal saudável, ele permite, às vezes, um endividamento acelerado de um lado, quando há situações de emergência, mas também uma desaceleração mais forte quando a economia volta ao normal. Por exemplo, isso aconteceu conosco. Isso aconteceu conosco quando houve Covid, isso acontece quando há uma guerra, e é normal. Para que não haja um endividamento em bola de neve, que é quando você perde o controle sobre esse regime fiscal. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura de gastos. No nosso caso particularmente, e eu vou falar um pouco também de um drama que agora está atingindo o mundo inteiro. Antes era um drama muito comum na América Latina, mas agora está atingindo as economias mais avançadas também, que é o problema do excesso de dívida, que veio primeiro com o Covid, a ação contracíclica, os gastos que tiveram que ser feitos no mundo inteiro para combater a pandemia, os efeitos da pandemia, os efeitos recessivos da pandemia. E isso acabou criando esse problema de excesso de gastos e endividamento acelerado no mundo inteiro. O Brasil ficou fora dessa confusão, porque nós trabalhamos de uma forma bastante eficiente esse regime fiscal. Então vamos conversar primeiro sobre essa coisa intertemporal. É importante reconhecer que toda vez que você está gastando muito mais do que você arrecadou de impostos, na verdade, você está jogando o peso desse abuso da geração contemporânea sobre os seus filhos e netos. Você está jogando sobre gerações futuras o efeito da sua irresponsabilidade fiscal. Então é muito importante isso. Quando há um governo populista, gasta muito, se endivida aceleradamente, o que ele está dizendo é o seguinte: meus filhos e meus netos vão pagar pela minha irresponsabilidade. É muito importante ter sempre isso em mente. O caráter intertemporal dos regimes fiscais. É muito bom você poder, às vezes, gastar um pouco mais do que você arrecada, mas é sempre importante que você não deixe haver um desequilíbrio entre a sua dívida e sua capacidade de pagamento. Por exemplo, uma família, ela pode se endividar um pouco, comprou um carro novo, comprou uma casa, comprou um eletrodoméstico, ela pode tomar um pouco de dívida. Agora, ela tem que conseguir, com os salários da família, o marido, a mulher, os filhos, todo mundo junto, pagar aquelas prestações. Se houver um excesso de endividamento, a família entra em colapso, recebe um corte de crédito, vai para o cadastro negativo, ou fica pagando juros muito altos e depois tem dificuldade até de pagar a escola de criança, e tudo isso porque se endividou excessivamente. Da mesma forma, uma empresa, quando a empresa se endivida excessivamente, ela tem problema ali na frente, não consegue mais dar, às vezes, até um resultado operacional positivo, mas com excesso de endividamento fica com prejuízo, quando você considera as despesas com juros da dívida. E o mesmo vale para os países. Os países, às vezes, ficam inadimplentes, recorrem à moratória interna na dívida, moratória externa, dão um calote também. Então é muito importante se lembrar sempre desse aspecto intertemporal. Você pode se endividar quando precisar, mas você tem que ter
uma relação dívida-PIB relativamente controlável. Isso vale para os países, as empresas também, um nível de alavancagem tolerável, e as famílias também, um nível de endividamento que a família consiga suportar os pagamentos de juros sem entrar em estresse financeiro. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria também enfatizar é que há diferentes formas de ajustes. Por exemplo, e isso tem a ver um pouco com a economia política. Normalmente a gente fala de política econômica. Vamos gastar mais, vamos reduzir os impostos. São as políticas econômicas, o que o governo está fazendo. Mas tem sempre um aspecto também de economia política nisso. Por exemplo, os liberais democratas, eles preferem controlar os gastos públicos e reduzir os impostos. Então, quando há um desajuste, eles preferem controlar os gastos públicos, porque eles acreditam que o setor privado é que é o motor de crescimento. O impulso de crescimento vem de milhares de empresários, trabalhadores, cada um fazendo o seu papel de um lado, de outro, investimentos que vêm de fora, que vêm da poupança interna, avanços tecnológicos que vêm de fora, inovações também internas, educação, tecnologia, capacitação de mão de obra, treinamento, todas essas forças do setor privado é que fazem o crescimento. E aí, o governo, na verdade, é responsável por serviços básicos, segurança pública, saúde, saneamento, saúde pública, na verdade, forças armadas. Quer dizer, então, o papel de estimular o crescimento, gerar emprego e renda, o setor mais dinâmico é o setor privado. E o setor público é justamente para garantir a igualdade de oportunidade, o acesso dos mais frágeis e vulneráveis aos serviços básicos de saúde, de educação, etc. Ou seja, aparar as arestas que a economia de mercado, às vezes, deixa para trás. Por outro lado, o social-democrata pensa ao contrário, que quem faz crescimento econômico é o governo, com investimentos. Então, ele prefere sempre aumentar os impostos. Ele vai gastando cada vez mais e aumentando os impostos ou se endividando. Então, a grande clivagem, a grande bifurcação é justamente, do ponto de vista de economia política, é o social-democrata de um lado, mais à esquerda, o liberal-democrata de outro lado, a centro-direita.